Olá, vamos falar um pouquinho mais sobre planejamento, principalmente um planejamento equilibrado, curto, porque a gente também vai fazer entregas curtas, entregas frequentes, então o planejamento também tem que ser curto. Já sabemos que na história da humanidade, com todas as coisas que a gente vem aprendendo, que planejar é melhor do que não planejar, mas também não podemos planejar de forma exagerada, ao ponto, inclusive, de não entrar em execução, inclusive de travar a gente. Então, um planejamento muito extenso pode, inclusive, travar o processo, pode, inclusive, fazer com que você não siga o próximo passo. As pessoas ficam muito tempo planejando. Então, a gente tem que equilibrar o planejamento com a execução. No Manifesto Ágil, um dos itens que é citado é responder às mudanças mais que seguir um plano. Então, algumas pessoas podem até dizer que os métodos ágeis não possuem planejamento, porque leu a frase um pouquinho equivocada, né? É mais que e não ao invés de. Então, a gente vai responder às mudanças mais do que seguir o plano, mas a gente vai ter planejamento. A gente vê no PDCA, por exemplo, como que faz um equilíbrio ali de planejamento, execução, checagem e ação de melhoria ali dentro do PDCA. Então ele propõe um ciclo frequente onde a gente faça algum planejamento, executa aquele planejamento que foi feito e assim por diante. Assim como também dentro do Scrum ele cita um ciclo curto de planejamento. No XP ele também propõe planejamentos curtos, rápidos, para você conseguir rapidamente entrar em execução e rapidamente validar a sua ideia. Então a gente precisa de um equilíbrio nesse planejamento. Não podemos também ficar sem planejamento. Sem planejamento, a gente vai diminuir o sucesso da nossa iniciativa. Por exemplo, gestão de projetos, né? O PMP, o PMI, o Instituto de Gestão de Projetos, né? Project Management Professional, com o PMP, e o Instituto em si, eles pregam muito planejamento. Se você for olhar dentro das disciplinas, dentro dos processos ali do PMI, você vai ver muito planejamento. Planejamento de comunicação, planejamento de integração, planejamento inclusive excessivo. Então é isso um pouco do que os métodos ágeis questionam. Será que a gente precisa gastar tanto tempo fazendo planejamento? Será que a gente não tem que executar um pouco mais? Validar aquilo que a gente está fazendo? Buscar outras coisas que vão trazer a solução para as nossas iniciativas? Então, um planejamento muito grande pode gastar esforço demasiado, pode te travar dentro do processo. A gente tem que fazer um planejamento, executar, validar aquele planejamento, padronizar, buscar mais eficiência dentro do nosso fluxo para a gente entender cada vez mais o que está acontecendo nos nossos processos. E conecta isso com a mudança frequente que a gente tem hoje em dia no nosso mundo, né? A gente tem tecnologia surgindo o tempo inteiro, novas empresas, novos concorrentes. Com a velocidade do que acontece atualmente, o planejamento também não pode ser para vários anos, para muito tempo. Óbvio, tem algumas situações onde você planeja a mais longo prazo, mas vamos tentar trazer cada vez mais para situações mais equilibradas de planejamento. Em projetos, vamos quebrar esses projetos em pequenas entregas ou em projetos menores, para a gente fazendo entregas e validando aquilo que a gente está propondo. Um dos exemplos dessas mudanças frequentes que a gente tem na sociedade foi a pandemia que estourou em 2020, né? Ali a gente viu que não só no momento que ocorreu a pandemia, a gente teve uma mudança muito grande no nosso dia a dia, as empresas passaram a trabalhar de uma forma diferente, muitas das coisas passaram a ser remotas, então teve uma mudança ali no momento da pandemia, mas também durante a própria pandemia mudanças iam ocorrendo. Novas políticas, novas regras iam acontecendo dentro do ambiente. Então a gente está mais comunicativo, a gente possui mais formas de ter mudanças mais frequentes no nosso dia a dia. E a pandemia mostrou muito disso ali naquele momento. Então a gente está em um momento complexo de sociedade, com uma velocidade muito grande de comunicação, de informações, de coisas acontecendo à nossa volta e, ao mesmo tempo, a gente tem técnicas para responder a isso. Os métodos ágeis são as melhores técnicas para a gente responder a essas mudanças frequentes, com planejamentos curtos, ciclos frequentes, feedback cada vez maior, com mais proximidade com o nosso cliente. E eu gosto muito do exemplo que
é citado dentro dos métodos ágeis de como você vai fazer esse planejamento. Eu gosto muito do exemplo de como se você estivesse no alto de uma montanha ou de uma torre e vendo uma cidade. As coisas que estão mais próximos ali a você, você consegue entender um pouco mais o detalhe. Então, o planejamento das coisas que estão nos próximos dias, semanas, você vai ter um pouquinho mais de detalhe de como é aquele planejamento. Mas conforme a sua visão lá longe vai perdendo o foco, você vai tendo coisas cada vez mais difíceis de serem enxergadas, é assim que o nosso planejamento tem que ser para coisas mais distantes. A gente tem que ir perdendo o detalhe, mas tendo noção do que tem lá na frente. Tendo noção do que pode acontecer dentro das nossas iniciativas, dentro dos nossos projetos e assim vai. Então a gente precisa também de ter esse direcionamento, de saber o que tem lá na frente, mas não no mínimo detalhe, com algum detalhe, com poucas coisas de percepção ali dentro do nosso cenário. Quando a gente fala de planejamento e compara gestão de projetos, projetos tradicionais com os métodos ágeis, alguns termos são muito fortes ali dentro dessa comparação. Então, por exemplo, quando a gente fala de cronograma é uma coisa muito forte de gestão de projetos, de planejamentos extensos. E qual que é o problema do uso de cronograma? É que você vai tentar colocar no mínimo detalhe tanto as coisas próximas, nos próximos dias, semanas, quanto as coisas mais distantes. As coisas mais distantes, o cronograma não pode ser muito detalhado, porque você vai errar. E aí você vai ter que ficar corrigindo o cronograma incessantemente. Você vai, inclusive, perder tempo mexendo no cronograma. Tempo desnecessário que você está perdendo ali. Então, aquela visão mais longe, a gente vai ter ela de forma mais macro, com menos detalhes, porque ela vai mudar. Daqui a pouco a gente vai precisar rever aquele planejamento de longo prazo. Então, se precisa rever, vamos fazer um planejamento menor, para fazer também essa revisão mais fácil. Porque se você planeja algo a longo prazo, combina com muitas pessoas, fixa datas muito fortes em relação a coisas muito distantes, e aí quando você vai precisar mudar esse planejamento, muitas pessoas já estão sabendo, vários acordos foram feitos, aí você tem que vir e refazendo todos esses acordos, porque mudar vai. Uma certeza que a gente tem na vida, as coisas estão mudando cada vez mais rápido, então vai mudar. Então faça um planejamento de mais longo prazo, mais simples, menos detalhado, para que seja fácil mudar, para que você não perca tempo corrigindo o tempo inteiro aquele planejamento. Um outro termo que é comum a gente citar quando a gente fala de planejamento, dentro da agilidade, dentro das metodologias ágeis, é roadmap, ou seja, você ter uma visão mais a longo prazo daquilo. Só que quando o pessoal usa o termo roadmap, eles estão tentando fazer uma visão mais macro, menos detalhada do que um cronograma. Isso é o que vale a pena para as visões de longo prazo. Então, no curto, nas coisas mais próximas, você pode detalhar um pouco mais e entender mais daquilo que você vai fazer. E é interessante, né? A gente vai executar, a gente vai fazer nos próximos dias. Vale a pena a gente entender muito bem aquilo que a gente está fazendo. Talvez você não tenha certeza de tudo, algumas incertezas podem existir, mas vale a pena entrar em execução logo para a gente validar logo essas hipóteses, ter certeza de algumas coisas e tentar buscar certeza de outras coisas que a gente não tinha muito bem, pegar o feedback e validando aquilo. Mas as coisas de longo prazo, de mais distantes, a gente vai fazer de forma mais macro, só com uma noção daquilo. Você pode até ter cenários, você pode até falar assim, se for por esse caminho, esse aqui é o cenário macro que a gente está determinando. Se for por esse outro, esse é o outro cenário. Se você for colocando inclusive diferentes cenários, fazer eles detalhados aumenta, triplica, quadriplica, aumenta drasticamente o seu trabalho se você fizer ele detalhado a longo prazo. Porque aí as mudanças vão ter inclusive mais cenários para você fazer. Então esses diferentes cenários, esse roadmap você tem que fazer de forma mais macro, mais simples, só para dar o direcionamento. Só para você ter o propósito, para você ter a direção do caminho que aquilo está seguindo. E o grande lance aqui é pegar feedback. A gente precisa planejar um pouco, pega o feedback, muda o planejamento. Mais um pouco, muda o planejamento. Mais um pouco de feedback, muda o planejamento. Se você faz isso para as coisas mais curtas, o impacto no planejamento de
longa distância, mais macro, ele vai acontecendo aos poucos e você vai ajustando, porque como ele está mais macro, talvez você não precise ajustar sempre. Talvez você confirme algumas vezes que a direção está correta. Outras, você toma alguma pequena diferença, alguma pequena mudança naquilo que é de longo prazo. Então, esse é o grande lance dentro das metodologias ágeis para a gente equilibrar esse planejamento. A gente faz ele mais detalhado nas coisas mais próximas e menos detalhado nas coisas mais distantes. Espero que tenham curtido esse equilíbrio de ideias de planejamento. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está gastando muito tempo no planejamento. Siga a Synergic nas redes sociais e até a próxima.